psicanálise reinauguradas agora em 2015. Para quem não me conhece, eu sou Arthur Torres Júnior, eu sou coordenador-geral do departamento, atualmente coordenador-geral do departamento, enfim, de gestão, torcendo as novas chapas se animarem e se apresentarem para as nossas eleições. Aos membros do departamento, não esqueça que semana que vem teremos uma assembleia apenas para as eleições das comissões que trocam nesse ano. Semana que vem, quarta-feira, a partir do meio-dia, a urna estará aberta. Então, são duas comissões: coordenação geral, divulgação, projeto de pesquisa, clínica, e alunos, como sempre. E também tem o referendo do novo regimento interno, que é uma pequenas alterações que ao longo de 2014 discutimos bastante. Precisamos de quórum, porque para a mudança de regimento nós precisamos da presença de 50% mais um que venham votar. Empenhos, por favor. O departamento continua, obviamente, ativo e animado, já trabalhando ativamente. Tivemos uma reunião agora mesmo do Conselho e todas as comissões estão trabalhando para as atividades de 2015 muito bem encaminhadas. Aguardam notícias e novidades, mas dentro do espírito cooperador, saímos todos trabalhando muitíssimo animado. Queria só lembrá-los que, para quem não conhece ainda, ou lembrar para quem não conhece, que o departamento é um espaço fundamentalmente voltado à formação continuada, um fórum de discussão da psicanálise e, paralelamente, um espaço de articulações políticas com o Instituto César Sapienza, a comunidade de modo geral e o psicossocial em particular. A Comissão de Coordenação Geral coordena os interesses dos membros, tendo um espaço aberto de acolhimento às manifestações individuais ou, se possível, por meio dos representantes, que são os coordenadores das diversas comissões. Todos os membros devem, portanto, inteirar-se do que está acontecendo por meio da nossa comissão de divulgação e aberto para qualquer questionamento, esclarecimento com qualquer pessoa que esteja coordenando, que esteja envolvida na gestão atual. Para os que não são membros, que deverão tornar-se, é só fazer a requisição na secretaria, receber o regimento para saber quais são os seus deveres, mas também os seus direitos, e participar ativamente, porque eu sou de gente que trabalha. Vou passar a palavra para a coordenadora-geral do curso Formação em Psicanálise, a professora Mariana Saleme, que vai dar a pauta e andamento da nossa reunião. Novamente, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, bem-vindos, especialmente o pessoal do ano, mas todos que estamos recomeçando hoje. Trabalho, né, gente? Vamos começar e vamos colocar o trabalho. Para quem é novo, a gente tem um hábito nessa aula inaugural de pedir sempre para um professor e para um ex-aluno que um analista formado pela gente, portanto, a gente sempre pede para que eles falem sobre a experiência deles na formação. Então, essa é uma pauta que se repete todos os anos, tem sido uma experiência bem gostosa para a gente. Esse ano é muito especial para mim, primeiro porque o professor Ed, que é um monumento dentro desse curso, absolutamente modesto, com os defeitos
dele, mas eu acho que é uma pessoa de peso, de sabedoria, quer dizer, vai um pedacinho de cerveja, mas eu acho que é uma pessoa assim que tem contribuído bastante com a gente e que tem um peso muito importante, tem uma função importante, e eu agradeço muito que você tenha aceitado. Por outro lado, também para mim é muito importante que o Renato, que é o nosso analista formado aqui, conte para vocês um pouco da experiência dele. O Renato é uma pessoa que aproveitou o curso, ao meu ver, né, de uma maneira assim espetacular. Mudou muito, eu já agradeci para o Renato de eu ter podido assistir o caminho dele, e é isso. Vamos ouvir então, ele começa para a gente. Boa tarde a todo mundo. Na verdade, eu que agradeço o convite, né? Tá dando para ouvir? Eu que agradeço o convite, né, para falar sobre essa formação, né, que é tão importante, né, que foi para mim, cujos professores têm um respeito muito grande, né? Um pouco nervoso, mas um agradecimento sincero, tá? E, bom, quando eu vim fazer a formação, eu sou psicólogo, né, já trabalhava no consultório, mas sentia falta de um embasamento, né, de uma consistência maior para a clínica. Né? Inclusive, eu acho que é um dos motivos que traz muitas pessoas para a formação. A clínica aqui já é um terreno tão cheio de aventuras, né? Não é um campo muito fácil, né, de percorrer e ao mesmo tempo apaixonante. Né? E aí, durante a formação, primeiro vou falar sobre o estudo teórico, né? Só tirar aqui o microfone. Sai? Pronto, melhor. Sobre o estudo teórico, uma das coisas que eu achei muito importante aqui na formação é a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento do pensamento do Freud, né? Não só do Freud, né? Da Melanie Klein também, mas acho que acaba tendo uma ênfase até por ter já no primeiro ano, né, do Freud, pensando na diferença que é você acompanhar um processo em que o pensamento é desenvolvido. Né? Já tinha estudado psicanálise em outras situações, mas sempre de uma forma, não dessa forma em que você percebe como aquele pensamento está sendo desenvolvido, está sendo formulado, respondendo àquilo em um determinado momento, o que ele pensou antes para pensar aquilo depois. Né? Então acho que acaba propiciando um mergulho, né, no pensamento já dos autores. Né? Mas fazer esse mergulho não é fácil, né? Não é sempre que é fácil. E não é fácil por N motivos. Né? Acho que um deles é o tempo, né? Que é algo cada vez mais escasso, né, nos dias de hoje. O tempo no sentido de parar para se debruçar sobre o texto, se desligar de tudo, né? É algo que o tempo inteiro, depois também da formação, mas que na formação a gente se depara, é isso, né? Conseguir parar tudo, achar esse momento de ficar você e o texto. Né? Outro dia eu vi uma pessoa fazer um comentário que eu achei interessante, né? No caso sobre a vida do profissional liberal, né? Mas que eu
é o psicanalista, que é assim, que quando tem, não sei se você já ouviu, né? Que quando você tem tempo, você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você não tem tempo. Né? É um pouco essa, por aí que eu acho que acaba transitando, né? E entre as duas coisas, eu espero a todos que a gente tenha pouco tempo, né? A gente tenha bastante trabalho. E eu acho que um outro desafio, né, que se coloca nesse estudo, eu acho que é a própria experiência de se deparar com o não saber. Né? Eu acho que o tempo inteiro a gente também se depara com a situação, né, de estar mergulhando, às vezes, e estudando algo que às vezes a gente não entende, ou que a gente tem que persistir, né, até aquilo fazer sentido. Eu diria que Freud talvez seja um pouco mais generoso e acessível, né? Alguns autores como Lacan, que é um suportar, manter o investimento de não saber e aguentar ficar lendo sem entender nada durante um bom tempo, né? E, inclusive, outra vez, saindo de um grupo de estudo sobre Lacan, uma pessoa fez uma descrição, né, dessa experiência de estudar Lacan, que eu achei interessante, né, que ela dizia que é como se ela estivesse diante de um banquete de milhares de coisas interessantes e apetitosas, e ela conseguia pegar uma ervilha, né? E, às vezes dá um pouco essa sensação, né? Ainda sobre suportar essa experiência de não saber, né, que eu acho que é algo que Freud, mas acho que todos os grandes autores, né, foram mestres, né, nesse sentido, de aguentar, né, o tanto que Freud desbravou, né, terrenos não conhecidos, né, e aí eu lembro de uma professora no primeiro ano, não vou falar o nome dela, embora ela esteja aqui, talvez ela, acho que ela vai saber que ela contou de uma vez que estava numa viagem, se eu não me engano, pelo Petar, tenho certeza. E ela foi fazer uma visita guiada por algumas cavernas. Né? E o guia sugeriu, num dado momento, quando eles entraram na caverna, né, a caverna escura, né, o guia sugeriu que todos apagassem a lanterna, né, e ficassem tivesse aquela experiência de estar dentro da caverna no escuro. Né? E disse que se as pessoas aguentassem um certo tempo ali no escuro, depois de um tempo elas poderiam enxergar algumas coisas. Né? Acho que é uma experiência que de alguma forma a gente já teve. Né? E dito e feito, né? Depois de um tempo dentro da caverna, aguentando, né, suportando esse escuro, começaram a perceber algumas formas, né? Enfim, acho que essa é uma imagem interessante, né, sobre isso. Bom, uma outra parte, tem uma coisinha aqui só, que é o seguinte, na verdade é uma fala do Freud, que eu acho interessante, que tem a ver com isso, que é a seguinte: na verdade, não sou de forma alguma um homem de ciência. Freud disse isso. Não sou de forma alguma um homem de ciência, nem um observador, nem um pensador. Sou, por temperamento, nada mais que um conquistador, um aventureiro. Em outras palavras, com toda a curiosidade, ousadia e tenacidade característica desse tipo de homem. Achei interessante, né? Isso foi algo que Freud falou numa correspondência com Fies. Bom, eu gostaria de falar também sobre a parte dos encontros clínicos, né, que eu acho que é outra parte importante aqui da formação. Né? É uma situação de exposição, né? São grupos que você apresenta, né, o seu atendimento, né, o seu trabalho. E que é muito importante que tenha uma posição, né, uma postura de abertura, né, para lidar com o jeito de cada um, né, trazer, né, apresentar,
lá e o jeito como cada um atende, né, nesse processo de estar se formando ainda, né, como psicanalista. Inclusive na minha experiência, né, na minha sala, foi muito nítido perceber a diferença que fez, né, dava para perceber, né, a diferença entre as pessoas no início da formação e no final, né, no sentido tanto do consultório, né, do quanto o consultório em geral melhorou, né, quanto da transformação pessoal de cada um. Por enquanto está tudo bem? Continuo? Tá bom. Vamos lá. Então, acho que só uma última coisa, que é importante que seja um clima amigável, né? Esse momento dos encontros clínicos, né? E vai ser, normalmente é. Outra coisa importante é a monografia, tá? Que é o trabalho final que a gente faz aqui. É um desafio, né, de desenvolver uma dissertação, né? É um desafio em vários sentidos, né, de você definir um tema que você vai estudar, enfim, você entra em contato com uma série de limitações, né, diante dessa tarefa, desse momento de ter que escrever. E além disso, no final tem a banca, né, que é uma experiência importante, né, onde você vai compartilhar esse trabalho que você fez. É uma tarefa que, em geral, não é fácil, mas é importante. Inclusive, foi algo que me ajudou a entrar no mestrado na USP, né? Tanto no sentido de me motivar, né, a querer desenvolver mais, né, uma pesquisa, quanto eu tinha mais ou menos um projeto de mestrado, né, no final da monografia. Inclusive, estou lá fazendo mestrado e dando cada vez mais valor para os professores aqui do SEBS, porque tem uns professores muito chatos, né? E uma outra coisa é o AC, eu não sei se a Maria Teresa ou outra pessoa já explicou, mas ela vai explicar, que são encontros, um ex-aluno, né, com grupos, né, grupos menores dentro da sala de aula. Eu tive a experiência tanto de participar do AC como aluno, né, no primeiro ano, e eu indico, né, e depois a experiência de ser, no ano passado, né, de ser AC, né, que foi, acho que tanto para mim quanto para os outros ACs, né, uma experiência muito rica, né, de um pouco isso de passar para a transmissão, e essa ideia de que parece que a hora que você mais, é o que se diz, né, que você mais aprende é quando você tem que explicar para alguém. Isso de fato acontece. Bom, para terminar, eu trouxe uma parábola aqui, bem breve, né? Do Freud. Na verdade, é uma parábola que o Freud toma emprestada do Schopenhauer, né? É uma parábola já bem conhecida, que ela diz o seguinte: em um gelado dia de inverno, os membros da sociedade de porcos espinhos se juntaram para obter calor e não morrer de frio. Mas logo sentiram os espinhos dos outros e tiveram de tomar distância. Quando a necessidade de aquecerem-se os fez voltarem a juntar-se, se repetiu aquele segundo mal. E assim se viram levados e trazidos entre ambas as desgraças, até que encontraram um distanciamento moderado que lhes permitisse passar o melhor possível. Há dois impossíveis nessa parábola: o frio e o espinho. O frio aparece como impossibilidade de sobreviver sozinho. Unir-se para não morrer de frio seria um dos sentidos. Ao passo que o espinho representa a impossibilidade de viver junto. Separar-se para não furar uns os outros. Freud recorre a essa parábola, né, em Psicologia das Massas, relacionando o homem ao porco-espinho.
e afirmar o machucado inerente às aproximações e ao contato. Mas eu pensei nela para lembrar aos que estão chegando que aqui tem espinhos, como em todos os lugares, mas também que a fauna aqui é vasta, que tem animais de vários tipos, não só o porco-espinho. É um lugar que, além do conteúdo que será estudado, também oferece a possibilidade de bons encontros. Eu espero que vocês tenham bons encontros aqui.